mundo da animação, por muito tempo ninguém conseguiu sequer chegar perto da gigante Disney, e não era para menos, afinal, foi ela que lançou o primeiro longa-metragem animado da história, Branca de Neve e os Sete Anões, lá em 1937, e depois disso, bom, só empilhou um clássico atrás do outro. Era como se estivesse jogando sozinha, reinando absoluta, enquanto outros estúdios mal conseguiam sair do banco de reservas. Mas aí veio 1998, um novo jogador entrou em campo, nascido da ambição e de um pouquinho de inveja de um ex-funcionário da Disney que queria provar um ponto. Ele fundou um estúdio e lançou seu primeiro filme, que, bem, foi atropelado pelo Império do Rato. Foi uma derrota feia, daquelas que fazem qualquer um repensar a carreira, mas desistir, nem pensar. 3 anos depois, em 2001, aquele estúdio voltou com tudo e trouxe Shrek, e foi aí que o jogo virou. O rato, antes imbatível, sentiu o chão tremer. O ogro chegou chutando a porta, zombando dos contos de fadas, quebrando regras e conquistando o público com um humor ácido e uma história surpreendentemente profunda. De repente, a Disney não estava mais sozinha no trono. Era o início de uma rivalidade que mudaria a animação para sempre. E depois de revolucionar o cinema com Shrek, ela lançou outros filmes maravilhosos, como Madagascar, Kung Fu Panda e Como Treinar o Seu Dragão. Porém, após 2010, as coisas não ocorreram como a DreamWorks planejava, com fracassos e mais fracassos de bilheteria, resultando na sua venda em 2015 para a Universal. E daí então foi só ladeira abaixo. Por isso hoje, nesse maldito canal, vamos acompanhar um pouco sobre a história desse grande estúdio e investigar os motivos por trás da sua decadência. A história desse estúdio, rapaz, é digna de uma novela. Já falei mais sobre isso no vídeo do iceberg da DreamWorks, mas a origem dessa empresa não é nada bonita. Tem mentira, tem traição e, acredite se quiser, tem até morte no meio. Se fosse um filme, seria daqueles que a gente assiste de boca aberta, sem saber se torce por alguém ou se todo mundo é vilão. Quase tudo gira em torno de 3 figuras poderosas: Roy Disney, Michael Eisner e Jeffrey Katzenberg. E o que era pra ser só negócios virou um barraco de novela. Gente sendo passada pra trás, acordos quebrados, promessas feitas e esquecidas, um verdadeiro jogo de poder onde ninguém queria sair como perdedor. Mas aí vem a grande questão: a gente nunca vai saber exatamente o que rolou nos bastidores. Toda história tem mais de um lado, e a verdade, bom, só quem sabe da verdade é Deus. Nos anos 70 e começo dos anos 80, a Disney estava numa fase bem complicada, tá ligado? Era como um castelo encantado que com o tempo foi ficando cheio de dívidas financeiras, ficou lotado de boleto. Mas aí, em 1984, chegou um cara chamado Michael Eisner. E olha, se você reparar bem, ele lembra um pouco o Lord Farquaad. Coincidência? Acho que não. Mas o fato é que ele não veio pra brincar. Como um rei que assumiu o trono depois de tempos sombrios, Eisner arregaçou as mangas e começou a colocar ordem na casa. Uma das primeiras coisas que ele fez foi trazer Jeffrey Katzenberg para comandar a divisão de cinema da Disney. Parece uma baita responsabilidade, né? Pois é, mas o trabalho dele ia muito além disso. Além de cuidar dos filmes em geral, Katzenberg também tinha que ressuscitar a animação do estúdio, que já não brilhava como antes. E o cara não decepcionou. Seu primeiro grande feito veio em 1989, com A Pequena Sereia. E meu amigo, que sucesso! O filme não só conquistou o público, mas também encheu os cofres da Disney. Foram mais de 84 milhões de dólares só nos cinemas dos Estados Unidos. Na época, foi um recorde absoluto. Era como se a Disney estivesse voltando ao auge. E esse foi só o começo. Com A Bela e a Fera em 1991 e Aladdin em 1992, a Disney não só voltou ao jogo, ela dominou ele. Então, em 1994, veio um filminho aí que eu acho que ninguém conhece. Simplesmente O Rei Leão. O filme explodiu em popularidade. O estúdio estava numa fase dourada, uma verdadeira mina de ouro. Mas a grana não vinha só das bilheterias absurdas. A Disney transformou seus filmes em impérios. Brinquedos, videogames, roupas, mochilas. Se desse pra estampar um personagem, eles estampavam. Mickey e companhia
tecnologia estavam em tudo, dos corredores das lojas até a lancheira da criançada. Era oficial, a Disney estava de volta, e agora maior do que nunca. Era impossível negar, Katzenberg estava mandando bem demais na Disney. Com o tempo, ele foi se tornando um dos nomes mais poderosos da indústria, quase um rei do pedaço. Muita gente aplaudia seu trabalho, encantada com a nova era da animação, mas como em toda boa história, sempre tem um antagonista à espreita, e nesse caso, esse alguém era Roy Disney. Para ele, Katzenberg não era um herói, mas um oportunista, um lobo vestindo as orelhinhas de Mickey. Roy via suas intenções de um jeito bem diferente do resto do mundo. Na sua visão, Katzenberg não estava ali para fortalecer a Disney, mas para fortalecer a si mesmo. Usava o estúdio como um trampolim, como um espelho mágico que refletia apenas o seu próprio ego. E para Roy, não havia espaço para esse tipo de ambição em um lugar construído sobre sonhos. Me poupe, cara. A tensão foi crescendo nos bastidores, enquanto os holofotes brilhavam para Katzenberg. Nos corredores, sussurros ecoavam. Seria ele um gênio ou apenas mais um cara egocêntrico querendo colocar seu nome na história? No meio desse embate entre gigantes, havia um terceiro elemento nessa equação. O cara que segurava as pontas, fazia a ponte, apagava incêndios antes que virassem tragédias. Seu nome, Frank Wells, o verdadeiro número 2 da Disney na época. Se Katzenberg e Roy Disney eram forças opostas, Frank era o equilíbrio, o pacificador, o escudo que impedia que os egos se chocassem e despedaçassem tudo ao redor. Os chefes da Disney viviam se enfrentando como gladiadores em uma arena corporativa, sem medo de lançar suas lanças afiadas de ambição e orgulho. Mas Frank sempre estava lá, com a calma de um maestro, regendo uma orquestra de tubarões. Ele segurava as rédeas, ele mantinha a casa em pé, mas então, o inesperado, o impensável. Jeffrey Katzenberg estava pressionando Michael Eisner para ser promovido a presidente da Disney, tentando dar o próximo grande passo. Mas antes que a decisão fosse tomada, o destino decidiu intervir de forma cruel. Em 1994, Frank Wells sofreu um acidente de helicóptero e nos deixou. Foi um golpe devastador. A Disney perdeu muito mais do que um executivo, perdeu seu mediador, seu elo, sua bússola moral. A ausência de Frank deixou um vazio, e onde há um vazio, há uma disputa para preencher esse vazio. Quem assumiria o seu lugar, afinal? Com a cadeira vaga, começou uma corrida silenciosa pelo trono, e naquele momento, ninguém imaginava o tamanho da tempestade que estava prestes a se formar. Katzenberg estava ralando, dando sangue, suor e animações para a Disney. O cara ajudou a empresa a se levantar das cinzas, construiu sucessos atrás de sucessos, e no papel parecia óbvio que ele merecia a promoção a presidente, mas Roy Disney e Michael Eisner não viam dessa forma. Por algum motivo misterioso, os dois simplesmente não queriam que Katzenberg subisse mais um degrau. Nunca explicaram direito o porquê, nunca deram uma resposta clara, só negaram, trancaram a porta e jogaram a chave no fundo do oceano. E como você pode imaginar, isso deixou Katzenberg furioso. O cara já tinha provado seu valor, carregado a empresa nas costas, e agora via a coroa sendo negada sem nenhuma justificativa. Foi a gota d'água. Então, depois do sucesso avassalador de O Rei Leão, Katzenberg jogou tudo pro alto, pediu demissão, saiu da Disney batendo a porta com força, mas sem antes deixar sua marca no tribunal. Ele processou a empresa e, depois de muita briga nos bastidores, fechou um acordo de aproximadamente 250 milhões de dólares. E você achando que só as animações tinham esse tipo de reviravolta, né? Pois é, a Disney da vida real também sabe entregar um bom drama. Depois de O Rei Leão, a Disney meio que deu uma sumida no mundo da animação. Ficou ali meio apagada, sem o brilho de antes, tentando emplacar um sucesso atrás do outro, mas sem aquele impacto de outrora. Só voltaria a reinar de verdade em 2010, com Enrolados, seguidos por Detona Ralph e, claro, Frozen, que chegou chutando a porta e se tornando a maior bilheteria da história das animações naquela época. Mas enquanto a Disney tirava um cochilo, a Pixar apareceu para bagunçar o jogo. Em 1995, ela simplesmente revolucionou o cinema com Toy Story, o primeiro longa de animação
feito inteiramente em CGI. Aquilo mudou tudo, e no meio dessa turbulência toda, Jeffrey Katzenberg não estava quieto, muito pelo contrário, ele estava arquitetando um plano. Se a Disney não queria dar a ele o cargo que ele merecia, então ele mesmo criaria seu próprio império, e assim nasceu a DreamWorks. Mas não foi só um projetinho qualquer não, foi um mega empreendimento, um colosso, uma aposta de quase 3 bilhões de dólares, um investimento altíssimo, um risco absurdo, mas Katzenberg não estava sozinho nessa. Do lado dele, dois gigantes, David Geffen, um magnata bilionário da indústria musical, e simplesmente Steven Spielberg, um dos nomes mais poderosos de Hollywood, o cara que dirigiu Jurassic Park, Indiana Jones, ET, Tubarão, O Resgate do Soldado Ryan, enfim, um verdadeiro titã do cinema. Com Spielberg no time, a DreamWorks não era só mais um estúdio qualquer, ela já nascia gigante. O nome oficial, DreamWorks SKG. S de Spielberg, K de Katzenberg e G de Geffen. Agora vamos falar a real. Essa história toda é longa e cheia de reviravoltas, mas se for para resumir de uma maneira bem resumida, é assim: Katzenberg se matou de trabalhar na Disney, a Disney passou a perna nele, ele pediu demissão, fundou a DreamWorks, levou um monte de gente da Disney junto e ainda mandou um belo "se virem aí" pro Mickey. E foi assim que a Disney acabou criando sua maior rival. Mas calma lá, a DreamWorks não saiu vencendo de primeira não. Os primeiros anos foram complicados, cheios de tropeços, mas aí veio 2001. No seu quinto filme, ela lançou a verdadeira vingança contra a Disney. Shrek. Agora eu não vou entrar no impacto que Shrek teve no cinema porque, né, eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. Se você ainda não viu, tá perdendo. Corre lá pra entender melhor essa treta. Enfim, pessoal, depois da gente conversar um pouco sobre a origem da DreamWorks, podemos falar sobre a evolução e a queda dessa empresa. E eu separo a filmografia dela em 4 eras. A era pré-Shrek, a era pós-Shrek, a era pós-2010 e a atual fase do estúdio, a fase Universal. E agora nós vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas eras. Falaremos sobre os filmes, a qualidade desses filmes e a bilheteria desses filmes. Então se prepara aí e vamos nessa, maluco! Antes da DreamWorks encontrar sua mina de ouro chamada Shrek, ela precisou ralar. Nos primeiros anos lançou 4 filmes, 2 foram sucessos, 2 foram fracassos gigantescos e o primeiro deles já chegou com um propósito bem claro: dar uma rasteira na Disney. Formiguinha Z foi a primeira investida da DreamWorks na animação e sua missão era superar Vida de Inseto da Pixar. Só que bom, não deu certo. Mesmo com uma história muito mais densa, Formiguinha Z não conseguiu competir com a estética colorida, fofinha e convidativa de Vida de Inseto. Enquanto as crianças corriam para o cinema para ver a aventura de Flick e seus amigos, Z e sua trama política complexa ficaram esquecidos no formigueiro. E olha que esse filme merecia muito mais reconhecimento. A trama acompanha Z, uma formiga operária insatisfeita com seu papel na colônia. Um dia ele se apaixona pela princesa e, para se aproximar dela, troca de lugar com um amigo soldado. O problema, ele descobre que o general da colônia está arquitetando um golpe de estado. Sim, um golpe de estado em um filme de formigas. E não para por aí. O longa trata de temas como autoritarismo, manipulação das grandes massas e o impacto da guerra. Tem até uma cena sinistra em que o protagonista segura a cabeça decapitada de um colega. Um momento que poderia muito bem ter saído de um filme de guerra e não de uma animação. Parece mais uma cena de Resgate do Soldado Ryan, tá ligado? Agora, sabe o que torna essa história ainda mais interessante? Esse filme nasceu de uma bela traição. Jeffrey Katzenberg, esperto como sempre, descobriu que a Disney estava produzindo um filme sobre formigas. E o que ele fez? Correu para lançar Formiguinha Z antes, só para tentar atrapalhar a concorrência. Foi um golpe sujo, um verdadeiro checkmate na disputa entre os dois estúdios. Mas
se a gente parar pra pensar, Formiguinha Z é como se fosse uma versão sombria e séria de Vida de Inseto, ou melhor, uma versão melhorada. E mesmo sendo um filmaço, Formiguinha Z flopou bonito nas bilheterias. E a DreamWorks, que já tinha começado sua jornada com um grande fracasso, percebeu que precisava mudar de estratégia se quisesse sobreviver na selva da animação. Então, ao invés de tretar diretamente com a Disney, eles resolveram apostar em algo grandioso, algo épico, algo imortal. E de onde tirar uma história assim? É claro, meu amigo, do maior livro de todos os tempos, a Bíblia. E foi assim que nasceu uma das maiores obras-primas da história da animação, O Príncipe do Egito. Cara, o que dizer sobre O Príncipe do Egito? Tudo nele é maravilhoso. Inspirado na história bíblica de Moisés, o longa nos transporta para o antigo Egito, onde o faraó Ramsés governa com punho de ferro, mantendo o povo hebreu em escravidão. Moisés, criado como irmão de Ramsés, entra em conflito com o próprio destino e, após uma reviravolta, se exila no deserto. Anos depois, ele retorna com uma missão dada diretamente por Deus: libertar o seu povo. Todo mundo já conhece essa história: o Êxodo, o Mar Vermelho se abrindo, a luta entre fé e poder. Mas o que faz O Príncipe do Egito ser tão grandioso? Simples, é uma das melhores adaptações bíblicas já feitas. Esse filme não é só bom, ele é perfeito. A animação, um espetáculo. Cada cena é tão absurdamente linda que poderia estar exposta em um museu. Cada quadro é uma pintura viva, carregada de cor, luz e emoção. E aquelas cenas icônicas, a conversa entre o Moisés e o faraó, o Mar Vermelho se partindo ao meio, o êxodo do povo hebreu, são momentos de pura grandiosidade cinematográfica. A trilha sonora arrebatadora, a direção de arte impecável, a narrativa fiel ao espírito da história, mesmo com as suas liberdades poéticas. Esse filme é atemporal, poderoso e inesquecível. Mas vamos ao que interessa no quesito empresarial. Esse filme fez dinheiro? Muito! Custando a bagatela de 70 milhões de dólares, esse filme arrecadou nada mais nada menos que 218 milhões, 3 vezes o valor do orçamento. Porém, logo em seguida desse sucesso absurdo, a DreamWorks tropeçou de novo, lançando O Caminho para Eldorado, que mesmo sendo um filme muito divertido e que marcou muito a nossa infância, foi um fracasso monumental, custando 95 milhões e arrecadando míseros 76 milhões. Ou seja, não arrecadou nem o valor do seu orçamento. O filme nem conseguiu se pagar, mano. E depois desse fracasso, a DreamWorks fez uma parceria com a Aardman e lançou um filme em stop motion, ou mais simplificado, um filme de massinha. E foi um sucesso absoluto. Fuga das Galinhas é simplesmente um dos filmes mais criativos e bem executados da animação stop motion, com uma história que mistura aventura, humor e até mesmo um toque de suspense. O longa transforma um simples galinheiro em um verdadeiro campo de batalha pela liberdade. Os personagens são carismáticos, a animação em massinha tem um charme único e a direção da Aardman é impecável, criando sequências de ação tensas e divertidas ao mesmo tempo. Além disso, o roteiro é afiado, repleto de ironia e referências espertas, tornando o filme entretenimento de qualidade, tanto para crianças quanto para adultos. No fim, Fuga das Galinhas, além de ser um filme sobre aves tentando escapar de uma fazenda, é uma história sobre coragem, resiliência e trabalho em equipe, tudo embalado com um humor britânico delicioso e uma estética visual inesquecível, um verdadeiro clássico da animação, e que encheu os bolsos da DreamWorks de grana, muita grana, tendo custado 45 milhões de dólares para produzir e arrecadando mais de 220 milhões. Uma curiosidade é que esse filme ganhou um jogo no estilo Metal Gear Solid, tá ligado? E eu só falei isso porque estou pretendendo trazer um especial apenas sobre os jogos da DreamWorks. Então, se você quer ver esse especial, se inscreva no canal para ficar atento a esse futuro lançamento, pois eu quero abordar todos os jogos da DreamWorks que marcaram a nossa infância, principalmente os que foram lançados para PS2, tipo Shrek 2, Kung Fu Panda, Monstros vs Alienígenas, Madagascar. Mano, só tem jogaço. E eu quero trazer um vídeo especial falando sobre todos eles. Então se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder esse lançamento sinistro. Enfim, depois dessa fase inicial conturbada que envolveu fracassos, sucessos e uma rivalidade estabelecida com a Disney, a DreamWorks finalmente lançou o seu maior clássico.
Cara, se você me perguntar o que dizer sobre o primeiro Shrek de 2001, eu respondo sem pestanejar. É simplesmente sensacional. O filme tem personagens que grudam na memória, um humor que faz a gente rir até hoje, e não é só pra criançada não. Os adultos também riem pra caramba. A trama do longa já chega chegando, tirando sarro da Disney do início ao fim, revirando de ponta cabeça todos aqueles contos de fadas clássicos, seja o Pinóquio, Três Porquinhos ou até o Lobo Mau, de um jeito que ninguém esperava. Cada pedacinho do filme é pensado com tanto carinho que ele acaba se tornando uma obra de arte. O roteiro, as piadas, as músicas, tudo se encaixa como as peças de um quebra-cabeça perfeito. Mas ó, não se engane, o Shrek não é só uma comédia leve. Por trás do humor e da diversão, existe uma mensagem poderosa. O ogro, sempre rotulado como vilão, nos ensina que ninguém é apenas uma casca. Todo mundo tem várias camadas, e o caráter vale muito mais do que a aparência. É como se ele desafiasse a gente a não julgar pela capa, sacou? Sem contar que o filme manda um dedo do meio bem no rosto da Disney, numa crítica esperta aos contos de fadas tradicionais. Então junte todos esses fatores, uma história engraçada, uma ironia com os contos de fadas e um baita recado sobre identidade e aceitação, e você entende por que Shrek não foi apenas um sucesso passageiro, mas virou um marco, um verdadeiro símbolo da cultura pop. Resumindo, Shrek é aquele filme que não deixa ninguém satisfeito, é divertido, ousado e acima de tudo, inteligente. Beleza, quando o assunto é qualidade, Shrek dá um show, mas e na bilheteria? Rapaz, o ogro mais querido do cinema custou só 60 milhões para ser feito e arrecadou mais de 480. Foi um verdadeiro estouro, um marco na história da animação, que ainda levou para casa o primeiro Oscar de melhor filme animado, ganhando sabe de quem? Isso mesmo, da Disney, que na época estava competindo com Monstros S.A. Com isso, a DreamWorks subiu de patamar, virou sinônimo de sucesso, mas antes da glória vieram seus tropeços. E que tropeços! Simba e Spirit foram verdadeiros naufrágios nas bilheterias, quase afundando o estúdio junto. Mesmo que os dois filmes sejam ótimos, foram os últimos suspiros das animações 2D na grande indústria, e depois disso não teve volta. A DreamWorks trocou o papel pelo digital e entrou numa fase dourada. Se liga nessa sequência insana: Shrek 2, Espanta-Tubarões, Madagascar, Wallace e Gromit e Sem Floresta. O estúdio estava surfando numa onda de dinheiro tão grande que mal sabiam onde enfiar tanta grana. Não era só nos cinemas, não, jogos de PS2 estavam bombando, brinquedos vendendo feito água, era como se cada filme viesse junto com um mapa do tesouro. Só que, meu amigo, dinheiro demais às vezes faz a cabeça rodar, e foi aí que começou a confusão. Depois de O Sem Floresta, a DreamWorks deu o primeiro passo rumo ao que viria a ser a sua queda, e é aqui que a história dá aquela virada, e vamos para o próximo capítulo do vídeo para falar sobre a próxima era da DreamWorks. Galera, sério, eu juro que tento entender o que rolou com a DreamWorks nessa época, mas parece que o estúdio simplesmente surtou. Do nada começou a despejar rios de dinheiro nos filmes, e não era pouca coisa não, era um investimento surreal, daqueles que só fazem sentido se o filme arrecadar uma fortuna absurda, o que, convenhamos, é quase impossível. Um bom exemplo disso é Megamente. O filme fez mais de 320 milhões de dólares, um número gigante, mas mesmo assim não foi considerado um sucesso de bilheteria. É meio difícil de acreditar, tá ligado? Mas antes dessa era que veio depois de 2010, um filme lançado em 2006 já dava os primeiros sinais de que o estúdio tava perdendo a mão. O nome do longa? Por Água Abaixo. E meu amigo, a DreamWorks simplesmente tascou 149 milhões de dólares nesse filme. 149 milhões. Em que mundo isso faz sentido? Parecia que estavam imprimindo dinheiro. Pra ter uma noção do tamanho dessa loucura, a Aardman, que fez esse filme junto com eles, tinha um histórico de produções muito mais modestas. A Fuga das Galinhas custou 45 milhões, o Wallace e Gromit saiu por 30. E aí, do nada, decidem multiplicar o orçamento por 5. Isso não foi só um tiro no pé gigantesco, como ainda detonou a parceria entre a Aardman e a DreamWorks. Ou seja, além de um fracasso financeiro, foi o começo de uma rachadura que só iria aumentar.
E olha, o pior ainda estava por vir. Mas, antes que tudo fosse por água abaixo, a DreamWorks ainda teve alguns respiros de glória. Shrek 3º, Kung Fu Panda e Madagascar 2 trouxeram muita grana pro estúdio, mantendo a ilusão de que tava tudo bem. Só que aí veio 2010, e com ele, os primeiros sinais de que a festa estava prestes a acabar. E adivinha quem tava no olho do furacão? O nosso cabeção azul favorito, o Megamente. Depois de Megamente, ainda vieram uns filmes bem bacanas, com histórias envolventes e visuais incríveis. Um dos maiores exemplos disso é A Origem dos Guardiões, uma adaptação de um livro que entregou uma das tramas mais sombrias da DreamWorks. E não foi só por causa do seu vilão assustador, mas também pelo peso da história em si. O filme pega personagens clássicos das nossas datas comemorativas, o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada do Dente, e joga eles numa narrativa cheia de ação, onde precisam se unir para derrotar ninguém menos que a própria personificação do medo, o Breu. E olha, que baita conceito! A Origem dos Guardiões consegue equilibrar essa guerra entre luz e trevas com uma crise de identidade super bem construída do protagonista, o Jack Frost. O cara tá completamente perdido no mundo, invisível para todos, sem um propósito, até que embarca nessa jornada e descobre quem realmente é. E mano, que filme estiloso! O Papai Noel todo tatuado, cheio de atitude, o Coelho da Páscoa que mais parece um caçador ágil e totalmente casca grossa. Cara, não tem como, é cinema demais. Mas o que realmente faz essa história brilhar é como cada personagem é moldado pelo significado da sua comemoração, trazendo um toque quase existencialista para a narrativa, principalmente no caso do Jack, que passa por uma evolução que é muito interessante de assistir. Infelizmente, o filme não teve o reconhecimento que merecia. A bilheteria não foi lá essas coisas, e com isso, uma continuação virou só um sonho distante. É triste ver uma história com tanto potencial ficar pelo caminho. Depois dele ainda vieram filmes interessantes como Turbo, As Aventuras de Peabody Sherman, só que tinha um problema, eles afundaram nas bilheterias. O motivo? A DreamWorks estava jogando dinheiro na tela como se fosse confete no carnaval. Os números eram absurdos. A Origem dos Guardiões custou 145 milhões. Turbo, 135 milhões. Mano, 135 milhões em um filme de caracol, cara. Isso não faz sentido. Peabody Sherman, mais 145 milhões. Pra que tudo isso? Pra você ter uma noção do exagero, Madagascar custou 78 milhões e Sem Floresta custou 80 milhões. Ou seja, é quase metade do que estavam gastando nessa nova leva de filmes. Parecia que o estúdio tinha perdido completamente a noção dos próprios gastos. O dinheiro saía fácil, mas os retornos, bom, esses começaram a vir cada vez menores. E a DreamWorks, sem perceber, já estava se encaminhando para um tombo que ia deixar marcas. Junto desses três fracassos, ainda veio Pinguins de Madagascar para fechar o caixão. E aí a DreamWorks se viu em uma enrascada. Ela precisaria ser vendida. Mas quem? Quem iria assumir essa maldita empresa? Bom, isso eu te respondo no próximo capítulo desse vídeo. Rapaziada, passando aqui rapidão só pra avisar que estou produzindo um especial sobre Todo Mundo Odeia o Chris. E eu peço o apoio de vocês para que esse vídeo aconteça. E para me apoiar é simples. Basta assistir a esse vídeo que eu fiz sobre a série há um tempo atrás, que vai estar no card e no comentário fixado. Então, por favor, galera, assiste esse vídeo que você vai estar me ajudando muito. E não custa nada, mano, são só 7 minutinhos. Então, por favor, galera, assiste lá. Em 2016, a DreamWorks foi vendida para a Comcast, um grupo empresarial norte-americano que também é dono da Universal. E veja só, também é dona da Illumination. Sim, meus amigos, a safada da Illumination, que só pensa em grana e não se importa nem um pouco com arte. E depois disso veio uma sequência com 3 filmes que não tem nada a ver com o histórico da DreamWorks. Trolls, um filme totalmente infantil, Poderoso Chefinho, um filme totalmente idiota, e Capitão Cueca. Bom, Capitão Cueca é disparado o melhor desses 3. Não que ele seja grande coisa, mas até que é divertido. Agora, Poderoso Chefinho e Trolls, meu amigo, esses são sem condições. Poderoso Chefinho é aquele tipo de filme que só de saber que é sobre bebês, já dá pra imaginar o pacote completo. Piadas de peido, humor exagerado e um desfile de momentos constrangedores que fazem a
a gente ficar com vergonha alheia. A trama, bom, originalidade definitivamente não foi convidada para essa reunião. É basicamente Toy Story, mas no lugar do Woody temos um garoto esquizofrênico e no lugar do Buzz um bebê engravatado, que eu não vou mentir não, até que ele é legal. Aliás, ele é a única coisa legal nesse filme, porque o resto, meu amigo, personagens genéricos que evaporam da memória mais rápido do que um cubo de gelo aqui no Piauí. Poderoso Chefinho parece que tem um roteiro que foi reciclado de algum desenho animado aleatório do Discovery Kids, daqueles que ninguém se importa, tá ligado? E Trolls, cara, Trolls é outra merda. Trolls aposta em um visual vibrante e uma trilha sonora animada, mas peca ao entregar uma história excessivamente simples e previsível. O filme prefere apostar em cores chamativas do que apostar em um bom enredo. O humor todas as vezes se baseia em piadas infantis e exageros visuais, o que torna tudo muito cansativo. Além disso, sua mensagem de felicidade é muito forçada, muito superficial. Ele não consegue desenvolver bem os elementos da trama, é tudo muito jogado. Tipo, o protagonista não canta porque cantar matou a avó dele. Tipo, o que eu tô vendo, meu irmão? É uma viagem na maionese sem fim. Isso sem falar de outros lançamentos como Spirit Remake, Megamente 2, Trolls 2 e 3, Poderoso Chefinho 2, Kung Fu Panda 4, Orion e o Escuro, que são todos horrorosos, mas já chega de falar de tanta podridão. E calma aí, mano, não precisa ficar com medo, pois mesmo depois desses filmes, a DreamWorks encontrou espaço para lançar mais filmes bons, como Caras Malvados, Gato de Botas 2 e Robô Selvagem. Então não, a DreamWorks não perdeu completamente a sua identidade. E graças ao seu novo comando, que agora vem da Universal, começou a investir valores mais modestos para seus filmes. Caras Malvados, por exemplo, custou 80 milhões. Simplesmente 50 milhões a menos do que ela investia antigamente, tá ligado? Então pelo menos agora, ela tomou vergonha na cara e reduziu seus investimentos. Uma prática semelhante à Illumination. Pra você ter noção, a Illumination só investiu 100 milhões de dólares em um filme uma única vez, e foi no filme do Super Mario, um filme que já era conhecido e que tinha muitas chances de fazer sucesso. Então mesmo a Illumination tendo franquias bilionárias, ela não chega a investir mais de 100 milhões em um filme, tá ligado? Enquanto a DreamWorks chegou a investir 150 milhões em B-Movie. Meu irmão, B-Movie, onde é que os caras tava com a cabeça? E agora, o que nos resta? Bom, resta torcer para que a DreamWorks encontre o caminho certo e acerte em cheio com suas continuações. E olha, não vou mentir, Shrek 5 tá me deixando ansioso demais. Eu tô na esperança, de dedos cruzados, para que esse filme chegue no mesmo nível de qualidade de Gato de Botas 2 e mostre que o estúdio ainda sabe fazer magia acontecer. Mas é isso, né? No fim das contas, só nos resta esperar e torcer para que um dia a DreamWorks consiga manter uma constância de qualidade, sem altos e baixos, sem promessas vazias, porque convenhamos, um estúdio que já entregou obras-primas como Kung Fu Panda 2 não pode simplesmente sumir na mediocridade. Um estúdio que já fez a gente rir, se emocionar e se arrepiar com tanta história incrível merece continuar vivo, não só nos nossos corações, mas no cinema.